Sejam bem-vindos, investidores, ao podcast Resenha BRL. Está começando agora o primeiro episódio desse programa. Esse programa dessa mesa de bar, onde falaremos de mercado financeiro, investimentos e finanças de forma descomplicada. Eu sou Ricardo Barbosa, estou no mercado financeiro há mais de 15 anos e traremos aqui experiências práticas, né? Do meu lado aqui em frente, Diogo Machado, por favor, a fábrica de memes. O Diogo, mais conhecido como Mineiro, o cara que dorme escutando Daniel Godry. Para quem não sabe o que é o Daniel Godry, coloca no YouTube. Um dos maiores, inclusive, palestrantes motivacionais. Diogo, quem é você? Bom, Ricardo, prazer estar aqui com você, com o Marcos, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Eu sou o Diogo Lopes, né? Estou no mercado há 20 anos, no mercado financeiro. Trabalhei em algumas instituições financeiras e tenho certeza que esse papo aqui é uma forma mais descontraída para trazer informação para você, para que a gente possa interagir aqui entre amigos, né? E levar alguma coisa para você aí, para o teu conhecimento, para o teu dia a dia, experiências que nós tivemos no mercado financeiro e vamos passar aqui para vocês e vai ser muito bacana. Prazer, Ricardo. Agora, Rodarte. O Rodarte é o Buda do mercado financeiro, Marcos Rodarte, mais conhecido como Rodarte. Ele é um poço de conhecimento. Quem é esse garoto no mercado em 30 segundos, Rodarte? Sabe como surgiu? Você lembra como é que surgiu aqui a ideia do podcast? Eu não me recordo. A gente foi assistir a palestra do Mário Sérgio Portela. Ele comentou ali que ele começou realmente... Ele é um filósofo, né? Ele dá aula, escreveu livros e chegou um momento, né, que entrou a vida digital, o mundo digital começou a falar mais alto e ele começou também a ir para trás das câmeras. E aí, além das palestras, ele começou esse trabalho de marketing digital. E ele incentivou que, assim, os profissionais, eles precisam, a partir de um certo momento, para expandir, né, o conhecimento, a carreira profissional, eles precisam realmente estar no mundo digital. Então, foi ali que, quando ele terminou a palestra, eu comentei com você, cara, a gente tem que gravar um podcast, a gente tem que fazer alguma coisa com relação à internet, porque até então eu nunca gravei um vídeo no YouTube, né? Tudo que a gente conhece é sempre do bastidor, né? E ali foi o grande start. 2, 3 anos depois, né? Depois de várias tentativas, estamos aqui, né? Cá estamos gravando o primeiro episódio desse programa. Enfim, só para falar um pouco da dinâmica do programa, a ideia é trazer alguns temas que nós selecionamos e ficar uma conversa fluida. Aqui a gente vai falar de mercado financeiro, investimentos, tanto aqui quanto lá fora. E a ideia é trazer uma conversa de forma pragmática, de forma simples, né? E acho que puxando esse assunto, né, Rodarte, acho que as pessoas, elas têm um problema em administrar o próprio dinheiro. E acho que a primeira pergunta que todo mundo deveria fazer, né, até para a gente contribuir um pouco com os investidores que estão nos assistindo, o que é educação financeira para vocês? Qual a importância da educação financeira? Vamos começar pelo Diogo, né? Fala um pouquinho, Diogo, qual é a sua opinião? Ricardo, eu sempre levanto a bandeira em relação à educação financeira, que eu acho que a gente, inicialmente, temos que ter um propósito de aonde nós queremos chegar, né? Então, por exemplo, você tem uma situação que ela exige que você, naquele momento, você vai ter que buscar uma educação para chegar no objetivo, seja ela uma viagem, seja ela um estudo de uma filha. Então, toda a situação que envolva um objetivo, você tem que ser educado, né? Você tem que abdicar de alguma coisa para chegar nesse objetivo. Então, a educação financeira nada mais ao meu entender, é você abrir mão de alguma coisa para, no futuro, você conseguir chegar no objetivo que você queira. Então, esses objetivos, eles são vastos, né? É uma realização de um sonho, um objetivo financeiro, mas eu acho que a educação, ela começa a partir do momento que você abdica de alguma coisa para você não ter um resultado sobre aquilo que você abdicou. Perfeito, eu acho que a colocação é excelente, Rodarte. Eu acho que se a gente puder definir em uma única frase o que é educação financeira, né, para todos os investidores, é você gastar menos do que você ganha. Se teoricamente você gasta menos do que você ganha, você é educado financeiramente. Eu acho que
No mercado, a gente aprende que a organização, ela traz para a gente as melhores escolhas dos melhores produtos. Primeiro passo, a gente tem que ter uma organização de gastar menos do que a gente ganha. O segundo passo é definir os objetivos. O objetivo de curto prazo, a gente precisa ter, né, uma reserva financeira, uma reserva de emergência, onde a gente possa sacar o dinheiro a qualquer momento. Pensar na aposentadoria, senhores. Eu acho que existe um ditado no mercado financeiro que é a oitava maravilha do mundo, né, Rodarte? O que você acha que é a oitava maravilha do mundo? A questão, assim, educação financeira, eu vejo que está dentro de um leque de pilares, né, que faz parte aí da formação da própria pessoa. Eu acho que vem bem lá de trás, assim, a origem do que precisa ser ensinado nas escolas. Educação financeira é formação básica. Isso deveria ser ensinado nas escolas. Né? Por quê? Isso daí realmente é a forma como a criança, adolescente, entra a questão, depois vai ser o propósito, quando a pessoa já está adulta, ela vai ter o propósito de ter ali o sonho de ter uma casa, de fazer uma viagem, de ter uma família e poder prover tudo para os filhos, né? Mas educação financeira deveria ser ensinada nas escolas. Aí eu acho que, assim, não é ensinado nas escolas porque realmente eu acho que tem alguns interesses ali, olhando a sociedade, olhando ali a questão política como um todo, para que não tenha esse nível de conhecimento sendo ensinado desde do pré, da primeira série, da segunda série, porque isso, sinceramente, eu acho que formação de educação financeira, todas as matérias que são mais importantes realmente para que a pessoa entre na faculdade e faça coisas, né, faça situações que sejam demandadas para o mundo, não estão sendo ensinadas, principalmente aqui no Brasil. Educação financeira, você olha aqui, inteligência artificial, tecnologia, lógica de programação, por exemplo, essas coisas deveriam ser ensinadas na escola. Então, a educação financeira, se hoje a gente tem ali um problema de uma má formação de poupança por parte da sociedade, a gente sabe, né? A gente está num núcleo ali, mas olhando o Brasil como um todo, existe muito espaço, muita oportunidade para que as pessoas, e principalmente adolescentes, eles tenham já essa ciência que é necessário entender qual o uso racional do dinheiro. Essa questão que você comentou, educação financeira é gastar menos do que ganha. Só que a gente, na prática, a gente sabe que existe um mundo de necessidades até que a pessoa consiga ganhar mais do que gasta. O próprio nível de sustento, né, do dia a dia, os gastos hoje são muito mais elevados, né? Então, acho que as pessoas, elas precisam entender e precisa ser ensinado como formação básica, né? Então, acho que a educação financeira é um pouco disso. A gente precisa ter aí o fomento desde as primeiras séries da escola, né? Então, acho o problema é a raiz... educação financeira. Então, a raiz é a educação, Rodarte. Você acha que para mudar esse cenário no nosso país, deveria fazer mais pessoas fazerem o que nós estamos fazendo aqui, é isso? Influenciar outras pessoas, ajudar investidores, ajudar as pessoas, amigos, né, familiares a investir melhor. Você acha que essa formação... existe um caminho que a gente pode traçar, a gente que está no mercado, a gente que sabe como funciona um planejamento, como que você acha que a gente poderia resolver esse problema ou ajudar, de uma certa forma, né, Rodarte, a trazer um Brasil melhor, mais educado financeiramente? Eu acho que a gente aqui evoluiu muito, né? Essa questão, justamente essa parte digital, né? De poder estar atrás das câmeras e poder passar um pouco da comunicação naquilo que da nossa experiência, eu acho que isso é super válido, Sim. Né? Então, mas eu entendo que como sociedade mesmo, a gente só vai conseguir aumentar esse nível de conquistas, financeiramente falando, quando a gente tiver essas matérias bem definidas ainda na escola. Ninguém tem isso, né? Hoje não é nem uma matéria obrigatória, né? Então é isso que eu acho que é fundamental. Importante, Rodar, você está falando, ainda mais que, por exemplo, quem são os papais e as mamães, né, que estão nos ouvindo, eu que tenho filhos em casa, isso que o Rodarte comentou, vem basicamente do berço, né? Eu tenho uma filha hoje que ela tem 11 anos e eu faço ela administrar a própria mesada dela, para que ela consiga
já de início, né, de uns 2 anos atrás, já começar ela a administrar o dinheiro dela. Então, ela tem uma reserva, que a gente fala que é a reserva dela do mês, que ela sabe que ela não pode ultrapassar e se manter dentro daquela reserva. Acho que muito bacana, acho que cada um tem o seu ponto de vista aqui, né? Todos estão numa linha correta, mas a educação, né? A educação financeira. Tanto é que a palavra vem antes, né? Educação, depois vem a parte financeira. Isso que o Rodarte comentou é de extrema importância, porque se você já desde o início já sabe lidar com a situação, na tomada de decisão, você acaba tendo uma tendência de tomar uma decisão melhor. Então, se você lá, quando você é novo, já tem esse costume de ter essa familiaridade com um recurso financeiro que você tem, quando você tiver uma idade, você já vai ter o conhecimento e você já vai ter praticamente um caminho a seguir, né? A gente sabe que a partir do momento que a pessoa consegue investir, já é um caminho. E o que você percebe, Diogueira? A Alice, ela ela guarda um pouquinho, pergunta para você, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Será que eu gasto? Ou ela recebe o dinheiro e usa dentro do mês aquilo que é para gastar ou não gasta, ou depois pede para você? Usa o cheque especial, usa o cheque especial. Alice é igual o pai dela. Pega o fundo de pensão. Exatamente. Vai do fundo de pensão. Alice é igual o pai dela. A Alice, ela dá uma segurada. Assim? É assim? Ela segura. O Diogo é o cara mais muquirana que eu conheço, inclusive. Mentira, já foi o tempo. Mas assim, vai acho comprar que... um sorvete com o dinheiro dela ou depois pede pro pai? Não, o bom é que ela tá aprendendo a negociar. Porque às vezes eu falo, agora, negociação é uma das matérias fundamentais que eu acho que deveriam ser ensinadas então, na escola. Vamos lá. Então, só consolidando. Técnica de negociação. Exatamente. Então, educação financeira. Porque isso, assim, estar numa mesa conversando com um empresário, conversando com uma funcionária de RH, cara, isso é negociação. Isso não é ensinado nas escolas. E negociar, Rodarte, não é simplesmente você comprar e vender determinado ativo. Você negocia com seu filho, eu negocio também no meu trabalho, a gente negocia com o gestor. Ou seja, então, a base de tudo isso que vocês estão falando é educação. A população não tem educação básica do que é o mercado financeiro. Se tivesse ensinado isso nas escolas, com certeza teremos uma formação de profissionais melhores. Ou seja, uma gama de profissionais melhores. Eu acho que pegando esse gancho de educação, eu acho que está muito ligado, inclusive, ao próximo... Acho que é um tema que é bem relevante. Por que a Bolsa Brasileira? É um tema polêmico, né? Por que a Bolsa Brasileira ela não subiu nos últimos 10 anos? Por que todo mundo tem medo de investir em Bolsa? Será que é medo do desconhecido? Será que a pessoa não entende e ela não investe? Eu acho que o que é importante, até trouxe alguns números aqui para a gente discutir aqui na conversa. Não sei se vocês sabem, mas dados da B3, nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento de 10 vezes, tá? Do número de CPFs na Bolsa. Em 2015, a gente tinha 500 mil CPFs. Né? Hoje, a gente tem 6 milhões de CPFs. Ou seja, a gente não atingiu ainda o padrão americano, né? Onde mais de metade da população investe. Porém, acho que a gente está no caminho. O que vocês acham, na opinião de vocês, né? Acho que é legal, Rodarte, começar agora. Por que a Bolsa não subiu? Por que a gente não aumentou a velocidade de CPFs na Bolsa, Rodarte? O que você julga que tenha sido importante aí? Fala alguns temas. Eu sei que aqui não tem uma resposta correta, tá? Lembrando, a gente não é dono da verdade, a gente está numa resenha com as experiências que nós temos, né, com os investidores. Enfim, trazer um pouco mais da nossa visão, tá, Rodarte? Fala pra gente, por favor, com o seu posto de sabedoria. Vamos lá, amigão. Esse posto de sabedoria aí, acho que nada... Só é sábio aquele quem compartilha o conhecimento, né? Você sabe que ninguém tem a verdade absoluta aqui. Quem divide, multiplica. Quem divide, multiplica. Então, acho que todas as vezes que a gente acaba aprendendo mais é justamente poder compartilhar conhecimento, entender... justamente diferentes pontos de vista, né? Eu falei da negócio. A gente estava em educação financeira, falamos de negociação, matérias que deveriam ser ensinadas nas escolas. Cara, eu acho que Bolsa eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente, aqui no Brasil. Quando a gente fala de investimento em Bolsa, vem depois das pessoas poderem ter ali realmente uma forma de poupar. A gente tem, nós que somos do mercado, e na minha opinião,
A gente sabe que bolsa para mim aqui no Brasil só valoriza quando o mundo como um todo tá crescendo. Todas as vezes que nós tivemos ciclos de valorização de bolsa aqui foi porque o mundo também estava crescendo. Sim. E aí eu acho que também aí é uma crítica também que eu acho que a nós mesmos como mercado, porque existe uma cultura de vender bolsa aqui muito para curto prazo. Imediatista. Você pega aí as principais páginas de distribuição de conteúdo sobre o mercado financeiro, pode perceber o IVS. Quais são as 5 ações que mais tendem a subir no próximo mês? Quais foram as 10 ações que mais subiram nos últimos 3 meses? Kit Brasil, né? O famoso Kit Brasil. Se invisto em Petrobras ou Vale? Eu nunca vi assim, uma notícia que incentivasse, olha, você precisa, quem compra uma ação hoje, a primeira coisa que precisa ter em mente você não pode precisar desse dinheiro para curto prazo. E curto prazo, 1 ano, 2 anos, precisa ter paciência, mas não. Comprei lá 5 ações recomendadas da nossa da reportagem. No próximo mês, peraí, já não são mais essas 5 ações. Essas 2 aqui saem da carteira, tem que trocar. Existe uma cultura de curto prazo aqui no Brasil. Então, a priori, acho que, Rodarte, você acha que... Trading Você não acha que é importante ter esses trading para dar liquidez para a Bolsa? Ou você acha que todo mundo deveria... Você acha que todo mundo deveria carregar isso para longo prazo? Se a gente está falando questão de, por que a Bolsa não subiu 10 anos? Educação financeira, a gente fala de trading, acho que é um negócio muito além ainda daquilo que é necessário. Por que a Bolsa não subiu nos últimos 10 anos? Não subiu porque eu acho que existe essa cultura do curto prazo, né? De ficar trocando as ações toda hora. Para quem investe ainda, né? Existe todo um mundo que está fora da Bolsa. E segundo, a gente sabe que o Brasil, de uma certa forma, está meio que estagnado, não cresce tanto, tem problemas aí, questões da parte econômica, fiscal. O mundo não está crescendo na velocidade que precisa, e aí eu acho que também, para que a gente tenha um crescimento mais sustentado, a gente tem que juntar o mundo crescendo, capital estrangeiro entrando, e aí fomentar aí realmente um projeto de longo prazo para investimento de longo prazo por parte das pessoas. Você comentou, nós começamos com 500 mil CPFs, né? Aí subiu para 6 milhões. É claro que é uma evolução. Em números absolutos é uma evolução. Só que ainda é um número muito aquém daquilo que os Estados Unidos investe. Então, acho que tem um problema de formação de base aí que a gente precisa conquistar e um problema de como se vende bolsa aqui no Brasil. O pensamento de curto prazo está extremamente enraizado na nossa cultura. Marcos, só para complementar o que você está falando, né? Esse aumento de CPFs, poxa, eu já acompanho a Bolsa há muito tempo. Eu acho que eu sou um dos caras que sempre levantei a bandeira de Bolsa há anos atrás. E a gente, esse aumento foi dado muito a questão do brasileiro também experimentar. Porque teve um certo momento, uns anos atrás, que era fatídico, vou experimentar. É igual investimentos agora, a gente vai abordar esse tema, mas em criptomoeda, as pessoas iniciam esses investimentos, eu quero conhecer, eu vou... Então eles vão lá, fazem um cadastro numa corretora, inicia-se. Então acho que, dado esse aumento de CPF, muita parte, né, porque a gente lida com o cliente, a gente sabe que é um cliente que entrou lá, comprou uma ação para ver uma Petrobras, que você comentou. O brasileiro, em geral, é curioso, né? Sim. Começou com esse movimento de bolsa lá atrás, né? No boom que teve das commodities lá em 2008. Só que daí depois a galera foi perdendo dinheiro. Não sustenta, né? Você lembra que colocaram até o Pelé, inclusive, para estimular o investimento em bolsa, né? Pelé do ABC? O Pelé do ABC. Tem que contar essa história aqui do ABC. Qual que é do ABC? Porque toda criança tem que ler e escrever. Tá no tema de educação, inclusive, né? Ou seja, tudo isso faz parte da educação. Tudo vai parte da educação. A educação é a base. É o que nos motivou, inclusive, estar sentado aqui também, passar um pouco da nossa experiência. ABC. E eu acho que um tema que o Rodarte colocou, que eu acho que é importante, por que os brasileiros também não investem? Porque os juros aqui é muito convidativo. 15% de juros
Para que o investidor vai tirar o dinheiro de uma renda fixa, de um CDB, de um LCA, né, de um Tesouro Selic para aplicar em risco? Nem o próprio empresário, ele quer tirar o dinheiro da renda fixa para investir, né, em risco. Exato. O risco país realmente ele é muito alto. Eu acho que isso também é uma coisa que afasta muitos investidores, né? O Rodarte falou uma coisa que é importante. Por que o mercado americano, são vários motivos, né? Mas por que o mercado americano tem mais de 50% da população investe em bolsa? Os juros lá sempre foi muito baixo. Os investidores precisam correr riscos, o que é natural, né? A taxa de juros deveria estar num patamar menor, é claro que tem a questão fiscal do Brasil, mas enquanto esse cenário macroeconômico ele não mudar, as pessoas tendem a não migrar para risco, o que é natural, né, Rodarte? No final do dia você falou esse tema de macroeconômico. Eu acho que enquanto a gente não evoluir como sociedade, ou seja, educado financeiramente, a gente ter um juros baixo, a gente não vai ter investidores para aplicar em bolsa, né? Porque os investidores preferem ficarem de fato, em investimentos mais conservadores. Acho que um número que eu trouxe aqui, quando a gente fala de longo prazo, a gente tem que encarar o seguinte, né? Qual o principal objetivo da carteira? Primeiro, não perder poder de compra, né? Quando a gente olha a inflação dos últimos 10 anos, né? Hoje eu trouxe esse número aqui mais para a gente ter uma noção de números. O IPCA, que é o nosso índice de inflação, ele ficou... você sabe, Rodarte, quanto que ficou a inflação dos últimos 10 anos? Você tem uma sugestão? Cara, nem precisa saber o número em si. Basta saber... pega a nota de R$100, né? A gente está em 2025. O que nós tínhamos lá em 2015? 2015 era ainda... pegou época de recessão econômica, né? Pegou época de impeachment. Mas 2014 era a Copa, lembra? Era a Copa do Mundo. Aqui tava tudo no oba-oba, né? As pessoas... Já entra também a questão do poder de compra, né? As pessoas não sabem o que é poder de compra. Elas no geral, elas têm R$100 ali, justamente para garantir que esses R$100 daqui a 10 anos, nós precisamos ter incentivos, instrumentos para que esses R$100 comprem as mesmas coisas que compram hoje, nos próximos 10 anos. Então, a gente não tem ainda essa percepção de... Se a gente está falando de bolsa, nossa, imagina só a gente ter alguma situação na qual que a gente possa proteger o nosso patrimônio, nosso recurso, o nosso poder de compra daqui a 10 anos. R$100 há 10 anos atrás comprava muito mais coisa do que compra hoje. Então... Sim. Mas você está correndo da pergunta, quanto que você acha que foi o IPCA nos últimos 10 anos? Olha o número. Não, é fácil, entendeu? Sabe que a nossa moeda, ela perdeu uma média de 60%. E aí vai um conceito diferente, tá, gente? Certeiro. Um conceito diferente. O que corrói o nosso poder de compra, a moeda, não é necessariamente a inflação que é divulgada pelo governo, né? Que isso, no IPCA... é um grande número de controle que não mede nada de inflação. O que mede inflação nesse mundo, e principalmente no Brasil, é o quanto que o Banco Central emite de mais moedas. A emissão de mais moeda que corrói mesmo o poder de compra. Ou seja, mais moeda em circulação, né? Mais crédito é disponível. Por isso que quando os R$100 que a gente comprava, ia no mercado, comprava um monte de coisa, hoje a gente compra lá... frios, fruta, leite, acabou. Né? Emissão de moeda que é o grande problema da inflação no Brasil. Eu costumo falar de uma forma até mais simples para o investidor que está nos vendo. É como se você colocasse R$100 na gaveta ou debaixo do colchão e desse um ano, você chegasse lá, estava com R$60. É uma forma bem simplória. Perfeito, é isso. Para que quem está nos vendo... Espero que não chegue nesse nível de venezualização aí, né? Porque se a gente colocar... Vamos numa padaria com um carrinho de mão cheio de cédulas, se a gente colocar R$100 embaixo do colchão e depois de um ano for valer 60, é 40% menos. Aí a gente... Mas olha, aí fecha a lojinha, mas fecha a lojinha. Vou falar um número, acho que é importante. O Rodarte foi certeiro, né? Como um bom economista, inclusive, um bom palpite, foi 68% do IPCA dos últimos 10 anos, tá? Acho que uma das premissas básicas que foi dita aqui, inclusive, como manter o seu poder de compra,
é você procurar estratégias. E quando a gente fala em investimentos, você consegue proteger o seu dinheiro, não necessariamente só num CDB, numa renda fixa, você consegue proteger o seu dinheiro em bolsa, você consegue proteger seu patrimônio também comprando imóveis, obra de arte. Então, existe uma infinidade de coisas que você consegue comprar para proteger o seu poder de compra. No final do dia, a rentabilidade mínima deveria ser a inflação. Mas é o que o Rodarte falou, a inflação nem sempre ela vai ser igual para um investidor aqui de São Paulo, para um investidor lá do Nordeste, um investidor do Sul. Ou seja, cada um tem a sua inflação. Né? Acho que um ponto que eu trouxe aqui, mais também para conhecimento, o CDI dos últimos 10 anos foi 142%. Ou seja, aquele cliente, investidor, que aplicou numa renda fixa, ele bateu a inflação. Ou seja, ele bateu o primeiro índice. Né? No final do dia, ele bateu o primeiro índice, que é manter o poder de compra. Então, você que está comprando renda fixa, ele também bateu o indicador de IPCA. Quanto deu? 142? 142. 142. A inflação foi de 68. Então tá. Eu acho que, aí só para trazer o número, né? Bolsa brasileira, nos últimos 10 anos, ela ficou 166%. Ou seja, aquele investidor que assumiu o risco e comprou o índice Bovespa, ele ganhou, bateu o CDI, ele bateu bolsa. Mas eu quero trazer o número mais impressionante. A gente não precisa ficar alocado hoje 100% em Brasil. A gente acredita que o mercado brasileiro ele não é uma bolha, né? Ele representa 1% do mercado global. Né? Se a gente trouxer, eu sei que o Rodarte ele é adepto a criptativo, não trouxe esse número aqui do criptativo, mas quando a gente olha a Bolsa Americana, senhores, a gente teve uma valorização em dólar de 260%. Ou seja, é um percentual bem relevante, ou seja, você ganha 200%, né? Ou seja, de rentabilidade a mais por estar correndo mais risco. Né? Então, eu acho que a diversificação ela também é importante, né, senhores? Eu acho que no final do dia, se a gente não diversificar, colocar todos os ovos numa única cesta, a gente está fadado também a correr um risco desnecessário, mesmo que seja uma renda fixa, né? Porque a gente está perdendo o poder de compra, né, Rodarte? Isso, aí eu acho que também a questão dos veículos de mídia, a parte digital, deu um acesso muito amplo também a como que nós, né, os investidores, a gente consegue ter acesso a outros mercados. E aí, a gente estava até numa discussão há um tempo atrás, falando, poxa, o Barsi, ele é o mestre do fundamentalismo aqui na Bolsa Brasileira. Ele ganhou, ele é um bilionário hoje porque ele tem a formação de capital desde a década de 50. Aí eu falei, poxa, mas o Barsi, ele cresceu o patrimônio numa época que o mundo ainda era muito fechado. Né? Não tinha acesso, por exemplo, a investir em Bolsa Americana como tem hoje. Então, qual que era um dos únicos artifícios? Era realmente estar especialista em investir naquelas empresas que estavam começando a abrir o capital na Bolsa. Não à toa, nos últimos 10 anos, a Bolsa está parada. Por quê? Porque hoje a gente tem o poder, por exemplo, de escolher. Vou investir no Google, vou investir na Apple ou vou investir em Petrobras? Ou qualquer outra empresa de médio porte aqui. Qual a maior chance de ter retorno? Fatidicamente. Na minha opinião, é investir em economia forte, Estados Unidos. Né? Então, eu acho que o poder que o investidor tem hoje para escolher aonde aplicar o dinheiro, e aí, realmente, acho que com pouco recurso, qualquer investidor consegue acessar hoje outros mercados. Né? Então, eu não vejo, realmente, olhando os próximos 10 anos, a nossa Bolsa, a não ser que realmente tenha um ciclo de expansão, de crescimento mundial, que aí traga recursos para o Brasil como capital de risco, eu não vejo a Bolsa Brasil se sustentando aí por mais 10 anos aí de valorização. Rodarte, e agora você falou de um tema de educação. E se a gente tiver um povo mais educado, a gente tiver mais empresas hoje sendo negociadas na nossa bolsa, você acha que esse cenário, Diogo e Rodarte, esse cenário poderia mudar para os nossos investidores? Eu vou dar um exemplo prático, tá? Existe um processo chamado Deep Finance, que é onde os investidores passaram a acessar produtos de investimentos que antes era só para grandes investidores. Um dos investimentos, uma das estratégias que a gente tinha utilizado bastante para as grandes famílias são os investimentos alternativos. São estratégias adotadas pelas principais famílias hoje, né? Acho que o mercado americano é um mercado muito maduro e que já faz investimentos em investimentos alternativos. Qual a opinião de vocês, Diogo? O que você acha da expansão dos investimentos alternativos aqui no nosso país? Né? Como você, atuante do mercado financeiro,
tem olhado essa estratégia de investimentos nas carteiras? Ou seja, eu posso ser um grande investidor, eu vou acessar um fundo de private equity, você também, um pequeno investidor, consegue acessar. Como que você vê, enfim, de fato, essa expansão desse novo segmento do mercado? Ricardo, primeiramente que era um segmento de mercado muito fechado, né, no início, para grandes investidores, fundos institucionais. Então, conforme o Marcos falou, o mercado é dinâmico, ele vai se mudando e hoje aquele pequeno investidor ele tem acesso a investimentos alternativos, coisas que ele não teria anos anteriores, né? Não teria esse acesso. Vai investir na compeira do Diogo. Investimento alternativo. Alternativo. Uma obra de arte. Obra de... Mas voltando aqui ao Ouro assunto, branco. senhores, eu sempre falei de investimentos alternativos, volto a dizer, levantar a bandeira. Os investimentos alternativos eles são bem mais falados, né, quando a economia ela está rodando, quando a economia entra naquele ciclo de pico, né, aonde Expansão, né? De expansão. de expansão do pico, aonde a bolsa está indo muito bem, né? O renda fixa também está entregando, e aí os investidores começam, né, a buscar novas alternativas, né? Então, até o nome já fala, investimentos alternativos, né? Eu acho muito interessante, eu bato o martelo e levanto a bandeira que a diversificação da carteira é algo importante. O cliente ele tem que ter opções, não só em renda fixa, não só em renda variável, mas também em investimentos em renda, em fundos alternativos que buscam empresas, né? Na maioria das vezes, buscam uma grande valorização. Né, esses gestores vão falar com donos de empresa, muitas das vezes eles participam também de comitê, eles participam da diretoria, da gestão do próprio negócio. Para quem está investindo, é muito interessante porque tem um potencial de crescimento grande, né? Mas a gente volta a dizer, né? Volta ao assunto aqui que é investimentos de médio e longo prazo, né? Isso não é para curto prazo, são alternativas de médio e longo prazo. Mas que, de repente, se o gestor ele acerta a mão de uma empresa, multiplica 50 vezes, 50 vezes, acho que tem um exemplo importante aí que você vai passar. Mas fato é que, dentro da diversificação, o cliente ele tem que ter ali 5% em investimentos alternativos. Essa é a bandeira que eu sempre levanto, por conta do potencial que tem e da sofisticação, né? Porque são um produto mais sofisticado, né? E essa sofisticação, ela exige que você... nós, né, que trabalhamos no mercado financeiro, apresente para o cliente tem que ter esse conhecimento. Você lembra se Pedaço caiu... só da carteira, né? O Rodarte. Você lembra se caiu questão de investimento alternativo no CFP? CFP, o certificado? No CFP, Você lembra? não, mas já é um assunto abordado. Cai, já né? é um assunto abordado. Não caiu especificamente essa última. Mas tudo tá ligado também, né, Diogo, ao tema educação, que é o que a gente falou desde o começo, né? Ou seja, quanto mais você conhece um determinado tema, mais você tem tranquilidade de você investir. Eu acho que aqui no Brasil, o investimento... Você sabe qual que é o investimento alternativo que o brasileiro, de uma forma geral, mais se envolve? Imóveis. Né? Imóveis é um tipo de investimento alternativo. Sim, né? veio. Nós temos commodities, são investimentos alternativos. Obra Nós de temos arte, né? Obra de arte. Obra de arte, né? Veículos também, muita Acho gente que, compra assim, e vende. é um investimento alternativo, mas eu acho que existem tópicos, né? Topos de investimento alternativo com mais acesso, né? Que são mais acessíveis, né? Então... Mas é que hoje tem fundos, né, que investem em obra de artes, né? Hoje tem várias classes de fundos, veículos, né? São vários veículos, né? Tem os commodities, tem a obra de arte, tem os imóveis. A parte de criptoativo faz parte de investimento carbono também, Marcos, acho que é uma... Carbono, sim, né? Sim, foi uma... Nossa, eu lembrei... Carbono, acho que foi falado muito há 2 anos. Lembra uns anos atrás, era a época ainda que estava o ex-presidente lá dos Estados Unidos, o Biden, estava entrando no governo. Você lembra qual que era o investimento que mais estava sendo falado? Crédito de carbono. Não. Até antes mesmo... Antes? Era... Como é que fala em português ou em inglês? Era...
Sustentabilidade? Não, era da maconha lá. Da maconha. Cannabis. Cannabis, é. Verdade, O investimento que mais estava sendo falado era investimento em cannabis. Pra quem foi pra Irlanda... Eu esqueci como Se der errado, você fuma, é isso? Lá nos Estados Unidos estava tendo uma febre de fazer investimentos em desenvolvimento de É cannabis. verdade, você tem razão. Tinha vários Verdade. estados, né, que estavam liberando, é verdade. Eu verdade. conversei bastante aqui com várias pessoas. Como é que eu invisto em cannabis? Como é que eu invisto em cannabis? Não, mas pra quê? A galera já tava pensando, mas nossa, agora eu vou poder E tinha alguns fundos aqui em comprar casa. aqui cannabis, vou poder usar, o mundo tá livre, vou poder usar na praça. Eu falei, cara, pô, vamos ver. Calma, menos. Cara, isso é febre. Cannabis é um investimento alternativo. Né? Esse é o ponto. Eu acho que o investimento alternativo as pessoas conhecem de acordo com o momento que aparece na mídia. Né? Na mídia. Então, a cannabis daqui a pouco... Carbono também foi bem falado. Falou muito Emissão também. de carbono, né? É um investimento alternativo, só que o problema é que isso não vem junto de uma instrução, né? Tá bom. De uma educação. Tudo volta Sim, na educação. verdade. Tudo né? volta, é a base. Inclusive é o motivo, Então, né? É o motivo que a gente tá está se aqui. propondo a fazer o podcast. Cannabis, carbono, imóveis, Bitcoin, tudo isso é investimento alternativo. Mas a gente tem que saber que tem que ser ali aquele pedacinho do investimento que não... De repente não vai fazer falta, né? Não precisa utilizar, não vai fazer falta e que realmente tem que ter paciência. Acho que convicção é uma coisa que faz sentido nesse tema, porque não adianta querer investir em coisa que você não entende. Né? Você só se mantém quando você tem convicção naquilo que você está Quanto mais você estuda, né? No final, tem que ter quanto convicção. mais você entende, quanto mais você estuda, mais certeza você tem do que você está fazendo. Não quer dizer que não tenha risco, né? Acho que o ponto aqui não é risco. A questão é entendimento sobre o que você está fazendo. É até mais arriscado do que outras classes de ativos, mas o entendimento, a convicção, ela tem que estar ali caminhando com você no decorrer da tua jornada como investidor. A gente falando aqui em inflação, CDI, são índices, né? São temas mais do cotidiano que a gente chama bastante de mercado financeiro, que é o arroz com feijão. O né? trivial, né? O famoso trivial. O arroz com feijão. CDI é o trivial. E aí, quando a gente vai buscar alguma coisa mais alternativa, é tudo na vida, assim. É igual a gente pensa aqui, por exemplo, você acredita numa ideia e você é convicto daquela ideia, você vai levar aquela ideia até no médio e longo prazo. O investimento alternativo, ele é um produto que a gente tem valor, né? Óbvio que tem valor, mas no médio e longo prazo. A tese é de longo prazo. No final, resumindo, não pode se expor muito, né? Ou seja, tem que colocar um pedaço do patrimônio, tem que entender o que está fazendo. Exato. Hoje é acessível para qualquer investidor. Rodarte falou que hoje a gente consegue acessar tanto o mercado local e internacional. E no final do dia tem que maturar a tese, né? Não adianta você comprar e tradear, que é o que o Rodarte falou, inclusive, da Bolsa. Não adianta você comprar um ETF de cannabis, por exemplo, e querer vender daqui a 2 meses. Aí a mentalidade do investidor está errada. Sim. Talvez, assim, colocar no patrimônio percentual e querer operar isso, aí eu acho que, de fato, está tomando uma decisão equivocada. E até porque os temas, existe também toda uma questão o mercado como um todo entende essa lógica, né? Então, onde que está sendo o grande interesse da mídia? O que vai vender mais hoje? Hoje é cannabis. Amanhã vai ser tema de imóvel. Amanhã vai ser obra de arte. Hoje é carbono. Então, a mídia, né, o mercado como um todo entende essa lógica de interesses e vai ali pressionar, vai fomentar o negócio para vender aquele assunto ali, né? Aí o investidor ele tem que estar ciente que, a convicção não pode estar andando e mudando de acordo com aquilo que ele lê. Né? Hoje os temas mudam de acordo com o jogo de interesses ali. Precisa mudar. Marcos, acho que a gente passou aqui no Brasil, no mundo, né? Pelo momento da Covid, que foi mais do que um exemplo, né? Muitos investidores ficaram assustados com as quedas, né? Dos circuit breaks e tudo mais. Acabaram resgatando os investimentos. Manda, circuit breaks. Acabaram resgatando os investimentos e... Passado-se o tempo, né, inclusive de curto prazo, a maioria dos ativos voltaram ao preço normal que estavam, né? Então, basicamente, esses ativos, né, eles são mais sensíveis. Por exemplo, de repente, a gente falou aqui de carbono. Sai uma lei, né, que afeta a emissão de carbono, especificamente com o Trump, que é um governo que, de certa forma...
abriu a mão, afrouxou um pouco em relação à emissão de carbono. Então, você tem ali bom, já que tá tudo liberado, não vai correr tão bem assim. O risco jurídico, na verdade, existe o risco Então, jurídico político, né? Político, jurídico. Então, são ativos mais... os investidores têm que saber que são ativos mais sensíveis. Então, qualquer lei ou qualquer situação política vai afetar mais esses ativos, tanto para a parte positiva como a parte negativa. Ô, Rodarte, agora, curiosidade, você tem uma ETF de cannabis? Né? Você que levantou a pauta? Você adepta ao ETF de cannabis? Você sabe que eu sou sempre um curioso com relação a essas coisas alternativas, né? Ele deve ter, cara. A resposta foi dada de forma diferente. Não, é diferente, mas assim, o ETF de cannabis, assim como vários outros tipos de investimentos alternativos, ainda é um nicho muito pequeno, né? É a questão da convicção. Quem entende desse mercado, investe no ETF de cannabis. Né? E eu não entendo de cannabis no nível que eu preciso para investir nesse tema. Então, você sabe fazer um valuation de cannabis, Rodarte? Então, qual é o valuation? Cara, qual o preço justo de uma cannabis? Vamos para a Irlanda. Cara, sabe que... eu teve uma vez que eu tava viajando, né? Eu tava na Holanda, tava em Amsterdã. E a primeira vez que eu tinha ido viajar para lá, né? E lá é famoso, né? A questão do como é que fala? Brown. Do brownie, né? Tem lá aqueles lugares que são os coffees, né? O coffee shop ali que você... É o lugar onde você pode entrar e te vende ali a maconha, te vende o bolinho de maconha ali e você pode consumir ali. Então você está ajudando, inclusive, a subir o ativo, é isso? Calma lá. E aí, eu fui visitar lá, que é para turista mesmo, né? Aí eu fui lá, comprei um bolinho de cannabis, né? Aquele famoso experimentar, né? Eu já tinha... Degustação. E eu já tinha tomado uma já, né? Aí eu fui lá e comi o bolinho de cannabis. Aí eu comi metade e já fui saindo. Falei, esse negócio tá fraco. E é um bolinho de chocolate mesmo, não tem nada... Não tem muita coisa diferente ali. Aí eu saí, comi metade do bolinho e fui andando ali pela praça lá. O negócio... começou a subir ali, né? Aquele calorzinho ali, o negócio que eu comecei a ver a visão meio turva, assim. Falei, nossa, cara, esse negócio dá barato mesmo. Como é que um bolinho de chocolate dá um barato desse negócio? Aí eu fui andando, assim, com uma cerveja na mão. Só que do lado, você pode comer a birosca do bolinho só dentro do coffee shop. E você não pode beber fora. Não pode sair. Você não pode beber na praça pública lá. Aí o guarda me parou. Você não sabe que você não pode beber aqui em praça pública? Ah, mas eu tô com um bolinho, posso. Aí eu falei isso, cara. Eu tava tipo... Daí eu falei isso, depois Super bolinho. Aí depois eu me toquei. Falei, cara, não posso. Daí eu falei, não, você tá certo. Você tá fora do Brasil, inclusive. Aí eu fui lá, comi o bolinho rapidão e joguei a cerveja fora. Experiência com cannabis é isso. Só que convicção eu não tenho, não. É isso. Então a gente não sabe, é isso. Então no final é difícil mensurar. Acho que os investimentos alternativos, o que acontece hoje é que o mercado ele tá tornando mais acessível. Ou seja, um pequeno investidor ele consegue investir como uma pessoa, um grande investidor. As grandes famílias, como elas investem. Ou seja, resumindo aqui, tudo está na base da educação, que eu acho que é o principal foco aqui da conversa. Quanto mais você conhece de determinado assunto, você não precisa ir pra Holanda, inclusive, para você investir em cannabis, né, Rodarte? Mas quando você... É uma experiência prática. É uma experiência prática. Mas tudo passa pela base da educação. Ou seja, quanto mais você entende... Tem aquela máxima, né? Eu vou investir nas ações da Ambev. Eu consumo toda hora cerveja. Agora a gente está brincando assim, né? Mas muitos investidores, né? Principalmente que vão fazer aportes mais expressivos numa empresa, eles vão lá, fazem parte da assembleia. Em loco, né? Enfim, acho que não estou falando de instituição financeira, estou falando de investidor mesmo, que às vezes quer aportar na empresa. Um Barsi da vida, por exemplo. Um Barsi, exato. Ou seja, que aquela pegada fundamentalista. Ele compra... Eu gosto de uma frase do Luiz Barsi, grande Luiz Barsi, inclusive um grande abraço. Ele não é, na verdade, ele não compra ação. Essa é uma tese que é bem bacana, né? Ele compra a participação de uma empresa. Eu gosto dessa tese.
ele está comprando a participação de uma empresa e ele, no final do dia, ele se considera um pequeno investidor, né? Um pequeno sócio. Ou seja, essa é a tese que ele escolheu pensando na aposentadoria dele. Ou seja, no final do dia, né, o trabalho que ele desenvolveu com a tese de dividendos, que também, né, Rodarte, acho que você falou lá atrás, existem vários produtos, né, várias estratégias para você se aposentar. A tese do Bassi é que você escolhe empresas, né, de setores resilientes, por exemplo, energia, bancos, que pagam de forma recorrente dividendos. Ou seja, o dividendos é parte do lucro e o lucro faz parte de uma empresa, ou seja, se uma empresa gera lucro, ela é uma empresa saudável. No final do dia, eu acho que isso faz parte de uma tese, né? Então, no final do dia, eu posso usar a tese do Barsi, eu posso fazer igual o nosso tio, né? O tio do churrasco, comprar imóvel, fundo imobiliário. Existem vários veículos hoje para aposentadoria, né? Eu acho que no final do dia, tudo isso, investidor, a gente tem que estudar, né? No final do dia, e eu perguntei para o Rodarte, ele fugiu como um sabonete. Qual a oitava maravilha do mundo, né? Enfim, a oitava maravilha do mundo são juros compostos, né? Ou seja, quanto mais tempo... são juros compostos. Quanto mais tempo você tem... Ai, caralho. É considerado a oitava maravilha do mundo. Jesus. Juros sobre juros. Juros sobre juros. Quanto mais cedo você começar a investir, investidor, quanto mais cedo você começar a escolher os veículos corretos, né? Seja um veículo de previdência, seja um fundo imobiliário, seja imóveis, né? A gente sabe que para comprar imóvel, de fato, nem todo investidor tem acesso. Seja comprando uma ação de uma empresa que paga dividendos, tudo isso faz parte de um planejamento. Ou seja, de tudo que a a gente pode resumir, é isso, né? O que vocês podem Eu adorei essa tua frase, oitava maravilha do mundo. Ainda bem que as cataratas do Iguaçu, sim, são uma das maravilhas do mundo, né? Acho que Juros sobre juros foi boa. Vocês gostaram? Gostamos. Me preparei bem. Rapaz, Me preparei bem para esse momento. Que momento, difícil, né, olha... Pega um papel e uma caneta, por favor, Rodarte. Pega um papel e uma caneta e faz teu nome. Agora eu vou ter que tentar lembrar as 7 maravilhas do mundo. Né? E pior que eu não lembro as 7 maravilhas do mundo. Mas assim, eu acompanho o Barsi, ele investiu em empresas, né, a maioria no setor ali de transmissão de energia, que são empresas que têm um fluxo de caixa, não tem como... às vezes tem como crescer, né? Comprar outra hidrelétrica, enfim. Mas na maioria das vezes não tem como crescer e tem um fluxo de caixa que distribui para os investidores, né? Então faz essa distribuição. Acho que é importante vocês entenderem isso, que isso é um conceito muito bom, né? De empresas que não têm dívidas, não têm tantas dívidas e distribui o lucro para os investidores. E famosa oitava maravilha, juros sobre juros, dividendos. Mas aí você precisa reinvestir, né, Diogo, para virar Sim. juros sobre juros no dividendos, né? Agora, pergunta capciosa, né? Você investe em ações que pagam dividendos, Diogo Machado? Sim. Acho que cada um tem a sua história aqui, mas o swing trade é a vida, gente. É comprar e vender. Bahia, Salvador, swing trade, Rodarte. O swing trade é a vida, hein, meu? É a vida. Juros compostos, swing trade é a vida. Mas eu acho que assim, a economia... No swing trade, Diogo? De vez em quando. Eu tô... De um ano pra cá, eu já fiz mais. Quando vocês me conheceram... O que é swing trade? Explica pra nós. Swing trade, pra quem tá em casa quer entender, é você comprar uma ação hoje e vender... Pode ser um dia depois, 2 dias, 30 dias, 40 dias, enfim. É uma venda que você, naquele curto prazo, entende que o ativo vai cair. Vamos dar um exemplo aqui, né, que está acontecendo. Ou subir, né, Diogo? Ou subir. É isso que é importante, Ricardo. Acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura que a gente só pode aplicar em bolsa pensando na alta da ação. Isso é muito importante. E aí cabe a gente, né? Cabe a gente que trabalha no mercado financeiro informar para o cliente que você pode apostar na queda também da ação. Se a ação cair, você ganha sobre essa queda. Isso, volto na cultura, a gente tem a cultura de apostar em ativos que vão se valorizar. Óbvio que se você está entrando na bolsa, qual que é a ideia primordial que aquele ativo, né, ele vai aumentar, vai subir, porque ele está listado na bolsa, né? A tendência é que, né, o balanço é regulamentado, enfim, a empresa ela passa por um critério, né, para estar na bolsa.
E a tendência é que essa empresa ela evolua, mas às vezes, por um cenário econômico, por alguma coisa política ou fiscal, teve uma notícia que ali, por exemplo, um aumento de uma gasolina, por exemplo, para a empresa de aviação não é tão bom. Tá? Do diesel, né? Você pode estar short, então, né, Diogo? Exato, você pode estar naquele curto prazo. Então... Os grandes fundos fazem isso, né, Rodarte? O Rodarte, que já trabalha em asset, eles costumam apostar, ficar em posições shorts também, né? Dá para você, investidor, operar como um grande fundo, né? Um grande portfólio manager, né? Mais conhecido como gestor. Acho que esse é um ponto importante. Você lembra daquele caso da IRB, Rodarte? Esquadra, que ele fez aquela posição short? Foi um caso bem relevante no mercado. Foi da IRB, teve... Qual outra? Acho que... Eu acho que mais emblemático. O assunto latente agora é o Banco do Brasil, né? O próprio Barsi comprou IRB. Mas ele comprou depois do short, Não, mas foi naquela época que ainda estava toda aquela discussão se tinha fraude na IRB, se não teve. Falaram até do Warren Buffett. Falaram que o Warren Buffett comprou posição. E depois ele tweetou, né? Falando que ele não tinha nenhuma... Uma ligação com a empresa. Mas acho que esse é um mecanismo aí já um pouco mais sofisticado, né? Para o investidor que realmente tem aquela cabeça de comprar e segurar, que é o buy hold. Ou seja, ele vai segurar a carteira para um longo prazo. Fazer um short já é um pouco mais complicado, né, Rodarte? Agora, é complicado, mas sabe uma coisa que eu acho que está evoluindo muito e que dá acesso agora a muitos investidores? É justamente o ChatGPT, né? O ChatGPT, as ferramentas de inteligência artificial estão... eu fiquei assustado esses dias, né? Eu precisava montar, por exemplo, o quanto que a Selic subiu ou caiu, né? Eu precisava de um gráfico de evolução da taxa de juros nos últimos 15 anos. Como é que eu fazia lá atrás, né? Eu tinha que acessar o site do Banco Central, pegar os dados, colocar no Excel, montar uma tabela, montar um gráfico. Eu peguei o Grok. O Grok é o ChatGPT do X, né? Do Twitter, do antigo Twitter. Eu peguei o aplicativo do Grok e dei lá a questão. Né? Olha, Grok, me monta um gráfico da taxa de juros dos últimos 15 anos aqui no Brasil, né? Considerando os dados que são divulgados pelo Banco Central. Uma pergunta simples. O Grok, né, o ChatGPT do X, foi lá e me deu o gráfico, versão Excel, de como é que a Selic se comportou. Assim, me economizou meia hora. Sim. Me economizou meia hora. Então, assim, acho que o investidor, ele, a partir de agora, ele tem acesso a uma ferramenta extremamente poderosa. E como que vai aprender a fazer um short, o que é um short, qual ação comprar, quando vender. Eu reforço, a minha tese é que a pessoa precise realmente pensar a longo prazo, né? Mas se a ideia é comprar uma ação hoje e vender daqui a um mês, as ferramentas de inteligência artificial estão dando mastigado o que a pessoa precisa fazer. Cara, a gente está nesse mercado há um tempão. A última vez que eu fiquei tão assustado com esse tipo de revolução foi quando justamente surgiu o WhatsApp. O WhatsApp, lá atrás, falei, caramba... Que legal, que a comunicação ficou bem mais... O WhatsApp... Fluida, rápida, né? A inteligência artificial hoje, né, essas ferramentas de inteligência hoje, eu vejo que é uma inovação nos níveis do que foi o WhatsApp há 10 anos atrás. Eu utilizo, Rodarte, a inteligência artificial para me ajudar muito no dia a dia. Acho que, inclusive, vejo amigos, colegas de trabalho... auxiliar no dia a dia de uma abordagem com o cliente, numa resposta de e-mail, numa formação eficácia de uma carteira. Mas, assim, eu acredito que a inteligência artificial ela chegou para nos auxiliar de um modo geral, na nossa profissão. Mas aquele tato, né, de você saber como o cliente se lida com uma situação, como ele vai se comportar mediante uma mudança, a inteligência artificial ela ainda não está... ela não é capaz de absorver isso. Ela não tem sentimentos, né? Exato. Ou seja, então o ser humano... Olha que isso vai ser polêmico daqui a um tempo, né? Ou seja, ela só auxilia, mas a gente, então, no final do dia, a gente não vai ser substituído, é isso? A área comercial, ou ela vai demorar, talvez na fila da substituição pela inteligência artificial, a gente da área comercial vai ficar por último, é isso? É isso que você quer dizer com a sua colocação, Diogo? Ricardo, eu acho que assim, qualquer área agora, se ele não utilizar a inteligência artificial para poder auxiliar, para poder acompanhar, não só no mercado financeiro, acho que para tudo,
né? Inclusive o governo já usa inteligência artificial, a polícia já usa a inteligência artificial para identificação de suspeito e tudo mais. É uma questão de... A nossa evolução não é por causa da inteligência artificial que a gente tem que evoluir. Sim. Obviamente, né? A gente tem que estar sempre aprimorando, se desenvolvendo, buscando conhecimento. E aí, sim, que nem o exemplo que eu dei, a gente tem que usar a ferramenta a nosso favor. Se a gente simplesmente ficar às cegas e, olha, não quero saber desse mundo, aí é claro que... Seremos engolidos. Como qualquer profissional vai ser passado para trás, né? Então, a gente não tem esse medo de, a inteligência artificial vai substituir o nosso emprego. Eu acho que quem pensa isso, eu acho que, assim, da minha opinião... que não está aberto a conhecer. Exato, não dá para... A pessoa for cabeça fechada ali, ela não vai conseguir... A gente vive numa extrema mudança. O que é bom hoje, amanhã é ruim. O que é ruim amanhã pode ser bom. Ou seja, tudo passa pela educação. O que é ruim hoje pode ser ruim amanhã. E se for bom amanhã, pode ser bom hoje também. Porque o que é ruim amanhã também não é bom hoje. Mas a gente não pode negar que a gente fica meio preguiçoso também com a inteligência artificial. Que a gente joga tudo de fato na... É o Google potencializado. Mas Ricardo... A gente tem que se policiar e não ficar tão ali, bitolado só nessa ferramenta. Porque senão, nossa, o que eu escrevo no e-mail? Não, eu acho que um exemplo, 2 é ok, mas a gente tem que continuar tendo aquela coisa de pensar de maneira crítica como é que vai resolver as questões, né? Até porque você precisa criar um pensamento para ter a resposta, né? Então... Na verdade, ela cospe uma resposta que a gente perguntou, mas aí a gente vai treinando, inclusive, a inteligência artificial, né? Eu acho que, de novo, tá, gente? No final, a gente está chegando no final do episódio, do primeiro episódio, inclusive... É um prazer tê-los aqui como nosso ouvinte. Quero agradecer também Diogo, Rodarte. Sou muito feliz em fazer parte desse projeto. Acho que é um projeto que a gente tem como objetivo ajudar as pessoas. A palavra final que eu deixo aqui para vocês, estudem. Essa é a base. Isso vai mudar de fato você como investidor. Hoje o mercado ele é muito aberto para que você, investidor, você consegue montar uma carteira muito parecida com um investidor grande. Um investidor que tem um poder aquisitivo muito grande, ele investe. E você consegue fazer dessa mesma forma, desde que você tenha, no final do dia, o que a gente acabou de falar aqui, desde que você tenha conhecimento, busque, tem as alternativas, tem a inteligência artificial que te ajuda também com o aprendizado, tem os podcasts. Então é isso, senhores. Muito obrigado. Eu quero agradecer vocês, dar a palavra final para a gente terminar isso com maestria. Cara, este episódio aqui, que nem eu costumo brincar, vai ser o primeiro dos próximos 30, 40, né? Então, de muitos, né? Eu acho que a gente passou bem os nossos temas, a gente conseguiu desenvolver bem um pouco da opinião de cada um, né? Eu acho que a gente vai ter aí cada vez mais situações e temas para a gente sempre estar evoluindo, né? Então, agradecer aí para cada um de vocês. Boa. Acho que a nossa mensagem final é a importância da gente poder se conectar com mais pessoas. O podcast nada mais é que a gente conseguir alcançar maior número de pessoas. Essa é a nossa missão. Óbvio que a gente... Falando de mercado financeiro, cada um tem sua opinião, mas a ideia é levar isso para vocês de uma forma mais simples e fazer com que vocês comecem a investir. Hoje a gente está falando de educação financeira, é um assunto mais amplo, mas eu acho que o mais importante é você dar o primeiro pontapé inicial. Isso é muito importante, porque o tempo está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, e se você não tiver a organização de iniciar, vai passando o tempo e quando você olhar para trás vai falar assim, poxa, se eu tivesse começado lá atrás, eu estaria melhor hoje. Então, o meu recado é, inicie, comece, dá o pontapé inicial, porque o tempo está passando rápido e no futuro você vai olhar para trás e vai agradecer. Diogo, só acerta? Quem tenta? É isso.